declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia. Sempre, aleluia, aleluia. Declaramos: Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje, o tempo do advento alcança o seu auge, o ponto mais alto. O Evangelho traz o pleno cumprimento de todas as profecias, de todas as promessas de Deus. É o sinal por excelência. Deus foi concebido no ventre de uma mulher, se torna gente como nós,
veio a nós. Hoje nós vemos que na primeira leitura, Davi aparece como aquele que também recebe uma profecia. Davi, sendo rei, já está idoso, e ele olha ao seu redor e se dá conta de que mora num palácio luxuoso, enquanto a arca da aliança está debaixo de uma lona de uma tenda. O que era a arca da aliança? Era como um baú em forma de andor, que continha em si as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que representava a presença de Deus na vida do povo de Israel. Então Deus estava presente através da sua lei. Esta arca da aliança estava debaixo de uma tenda enquanto o rei morava num palácio. E ele fica constrangido com isso. Então ele pensa, vou construir uma morada digna para a arca da aliança. O profeta Natã então diz ao rei Davi, vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Mas depois o profeta Natã vai, como mensageiro de Deus, dizer a Davi que a sua descendência, a sua casa, quando ele fala a sua casa, ele está falando da linhagem de Davi, certo? A sua casa vai gerar aquele que será forte e cujo reino não terá fim, será para sempre. Então, da descendência do rei Davi, viria o Messias, o Salvador. E desta profecia, nós agora saltamos lá para o Evangelho. Se Davi ouviu de um mensageiro de Deus, o profeta, essas palavras, que o Senhor estava com ele, agora Maria vai ouvir de um mensageiro celeste, o arcanjo Gabriel, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Maria agora é convidada por Deus a se tornar a arca da aliança, que vai trazer em si o próprio Salvador. O ventre de Nossa Senhora vai ser esta arca ambulante, que vai levar Jesus até Isabel e que vai gerar o Senhor para a humanidade. Maria, uma jovem pobre, num lugar praticamente insignificante na sua época, é visitada por Deus através desse representante, o anjo. Ele faz uma proposta a Nossa Senhora, que a princípio ela não entende por completo. Ele diz que ela seria a mãe do Salvador, e que o seu reino não teria fim. Então seria o cumprimento daquela promessa lá atrás que foi feita a Davi. Maria, sendo uma jovem doce, mas ao mesmo tempo muito forte, ela tem a coragem de dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se. Deus também disse, faça-se, lá no livro da origem, no Gênesis, quando ele diz assim na criação, fazendo tudo existir, faça-se a luz, faça-se, 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 e tudo começa a existir, faça-se o homem, façamos o homem e a mulher. Ele diz, o faça-se de Deus faz com que as coisas agora passem a existir. O faça-se de Maria faz com que a obra de Deus se complete com a colaboração dela. Então este Deus que pode fazer tudo do nada, quis a participação de Nossa Senhora, quis a colaboração humana. Nós já conhecemos a história do Natal e talvez nós caiamos até uma falta de
encanto, porque nós já sabemos a história toda, não é? Mas olhe para esta realidade como se fosse a primeira vez que você entrasse em contato com essa história. Vocês já pensaram? Deus veio à terra, nasce como nós, de uma mulher, claro que de um parto virginal, porque ela continua ainda virgem, porque é um parto sobrenatural, em que o Espírito Santo fecunda em Nossa Senhora esta presença divina. Mas Nossa Senhora é aquela que vive todo o tempo da gestação como toda mulher. É aquela que enfrenta muitos desafios. Vamos agora para a noite santa, a noite do nascimento. É a noite da luz, mas não quer dizer que seja a noite perfeita aos olhos humanos. Tem muita gente que fica idealizando o Natal perfeito. E às vezes parece mais uma fantasia de filme da sessão da tarde ou da Netflix, né? Esses filmes de Natal que a gente vê adocicados, né? Nada contra esses filmes, que as pessoas também precisam às vezes de filmes leves, né? Para poder descansar, principalmente no final de ano, depois de uma jornada dura, né? De tantos desafios. Mas o grande problema é que a gente reduz às vezes o Natal a esse estereótipo que a gente vê nos filmes, né? Naquela noite que é tudo perfeito. Então vamos olhar para a noite de Natal. Será que foi realmente perfeita diante dos critérios humanos? Pense bem, Nossa Senhora vê várias portas se fechando para ela, para José, que agora é seu esposo, e para o filho que ela vai gerar. Seu filho é renegado, está frio. Resta para eles o lugar onde ficam os animais. É um curral. E é ali que ele vai nascer. O que ela tem depois do nascimento para enfaixá-lo, né? São apenas alguns tecidos nos quais ela envolve Jesus. O berço dele é onde os animais comiam. Então, pensem só, se Nossa Senhora não fosse uma mulher de fé, se ela não fosse aquela que se lança nos mistérios de Deus, ela poderia pensar assim, mas eu disse faça-se, e é isso que o Senhor faz? É aqui que o Filho do Altíssimo, que o anjo falou, vai nascer? É isso que o Senhor quer de nós, meu Pai? Mas não, Nossa Senhora, ela não questiona isso. Se tem alguma coisa que ela pergunta, lá quando ela recebeu o anúncio, é como isso se faria, por conta do interesse que Maria tem de conhecer aquilo que é plano de Deus. Mas quando o plano começa a se concretizar, Maria simplesmente o vive confiando, acreditando que existe a perfeição divina. Dentro da perfeição humana, poderíamos dizer que talvez aquele seria um dos piores nascimentos, dadas as circunstâncias, mas dentro do plano divino era a perfeição que acontecia. Deus se fazendo um de nós, frágil como uma criança, um amor tão grande de um Deus que se coloca nos braços de uma mulher, totalmente dependente, porque a gente sabe que a criança, nos primeiros meses, depende de tudo dos seus pais, e Deus agora se coloca assim nos braços da humanidade, para depois nos abraçar como seres humanos dentro do seu amor. Então ele se deixa abraçar para depois nos abraçar na cruz redentora, na prova extrema do seu amor. É ou não é a perfeição divina? E mais ainda, as profecias do Messias eram interpretadas pelo povo de Israel como a de um rei poderoso e rico que viria para salvá-los de todos os problemas, para resolver todos os problemas que eles tinham na terra. E quem não quer um Deus assim, hein? Que no estralar de dedos agora resolve tudo, né? Parece o mágico de Oz, né?
Mas não é esse o Deus de Israel, o Deus que demonstra o seu amor. É um Deus que caminha conosco, que vem como criança. É um Deus que na pobreza mostra que nas situações mais difíceis da humanidade Ele se faz presente. Que ninguém hoje, com esta ideia rasa de Natal perfeito, não é? Como um filme, diga que o Natal não tem sentido simplesmente por conta da dificuldade que esteja vivendo nesse momento. Seja a perda de uma pessoa, seja talvez a realidade financeira, seja a questão da saúde. Ninguém pode dizer que o Natal não vai valer por conta de algo que nos acomete na nossa humanidade. Porque o Natal é o Senhor conosco. O anjo diz, o Senhor está contigo. Assim como Davi tinha ouvido, o Senhor está contigo. E o Natal é esta grande expressão do amor de Deus. O Senhor está conosco. O Senhor esteja conosco. Como é que nós, convosco melhor dizendo, né? O Senhor esteja convosco, diz o Padre. O que a Assembleia responde? Ele está no meio de nós. Então o Natal tem que ser assim. Não importa o que nós estejamos vivendo, Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. E para quem acha que o Natal está sendo muito duro, acorda, acorda. Tem gente em guerra no mundo. Como será o Natal dessas pessoas? Alguns passarão o Natal na prisão, outros num leito de hospital e até na UTI. Outras pessoas receberão a generosidade de muitos com uma ceia, talvez não como a nossa, né, mas uma ceia diferente dentro das doações que elas receberam, mas sem saber como será nas próximas semanas, se vai ter comida ou não. Você já parou para pensar nisso? Então paremos, cristãos, de dizer que o Natal não vale a pena, ou talvez ninguém diga dessa maneira, não é? Mas diz assim, o Natal esse ano não vai ser aquele Natal. O Natal é justamente, independente daquilo que estejamos vivendo, Deus conosco. E lá onde as pessoas estão vivendo as realidades mais duras, se houver a fé, a abertura para esse amor de Deus, com certeza essas pessoas sentirão, o Senhor está conosco. Então que para nós que estamos aqui, nos preparando para esta noite santa, que hoje nós vamos celebrar, que não é um fato do passado, mas que é Deus presente nesta atualidade. Deus que vem na miséria humana revelar a sua luz, o seu amor, a sua presença. Seja para nós motivo de esperança, de reerguimento e mais ainda de caridade. O fato de eu falar de situações pelo mundo afora muito duras, não é para entristecer ninguém, não é para deprimir ninguém, é para humanizar, que ninguém fique gerando em torno da sua própria dor, quando existem tantas outras dores. Claro que nós sabemos que a nossa dor dói em nós de uma forma diferente da dos outros, não é? Ou seja, cada um sabe da sua dor, mas que ninguém se esqueça da dor do outro. Então que o Natal nos leve além de uma experiência de fé, de esperança, também de caridade, porque Deus se humanou, Deus se fez humano para estar no meio de nós, e o Natal tem que nos fazer também pessoas mais humanas, com aqueles que estão conosco, em relação àqueles que partiram para Deus, no que diz respeito às dificuldades que nós estamos vivendo, e com Ele nós poderemos vencer, e dentro do amor que todos nós necessitamos. O Senhor está conosco, que também nós estejamos com Ele, para que a nossa alegria
seja completa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,